A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor. Vinde, Espírito Santo, descei aos corações, vinde inflamai, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparai para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Que o auxílio divino permaneça sempre conosco. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, certamente o Padre Joel dispôs para vocês quanto, poderíamos dizer assim, a diferenciação no cabeçalho da carta aos Gálatas, que é um tanto quanto diferente daqueles outros com os quais, ou por meio dos quais, o apóstolo saúda as demais comunidades. A saudação que o apóstolo usa, aliás, ele não faz uma saudação, como já disse, nos moldes das demais epístolas que ele escreve, como por exemplo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, não é? Geralmente, quando ele escreve às demais comunidades, ele sempre as saúda chamando aos santos que estão em comunidade tal. Estes santos, sabemos que ele se refere aos cristãos, não é? Aquelas comunidades por onde ele passou, aquelas comunidades que ele fundou, entendem? Então, geralmente é uma saudação de alegria, de regozijo, de graças a Deus, porque a comunidade está dando passos no tocante à apreensão do Evangelho por ele pregado, não é? No tocante da transformação, da assimilação da palavra, né? E no adequar-se da palavra, da vida daquela comunidade à palavra de Deus. Para com os Gálatas, o apóstolo não procede desta forma, não é? Para com os Gálatas é um tom tanto quanto de, poderíamos dizer, exortação, mas uma exortação pesada. É uma chamada de atenção que ninguém gostaria, não é, de tê-la para si. É uma repreensão, é um puxão verdadeiro de orelhas, não é? Poderíamos dizer que os Gálatas aqui, ou as comunidades da Galácia, elas estão como que apostatando, ou seja, Paulo chega àquelas comunidades para pregar-lhes o Evangelho, dá tudo certo, todo mundo a apreende direitinho, e de repente, Paulo dá as costas, aí chegam quem? Para colocar mau gosto no Evangelho pregado por Paulo? Os judaizantes.
Certamente o padre Joel já falou para vocês quem eram os judaizantes, não é? Eram aquele grupo de judeus convertidos à fé cristã, que embora tivessem se tornado cristãos, embora se tivessem convertidos à fé cristã, aceitado Jesus Cristo, reconhecendo Jesus Cristo como libertador, como Filho de Deus, como Senhor, mas não abriam mãos dos costumes da lei de Moisés, da lei judaica, portanto. E eles chegam, portanto, para infernizar a vida dos Gálatas, e eles conseguem de tal forma que os fascina nos seus juízos, né? No modo como eles opinam a respeito do que Paulo pregou, mas sobretudo tentando, digamos assim, desmoralizar a pessoa do apóstolo Paulo, fazendo com que os Gálatas não dessem credibilidade ao que Paulo lhes expôs, lhes pregou, porque segundo eles, Paulo não foi apóstolo, Paulo não era apóstolo, Paulo não compõe ou não compunha o grupo dos 12. Ademais, Paulo era por demais ferrenhamente perseguidor dos cristãos, de modo que o que Paulo ensinou não se deve levar em consideração. Vocês veem que Paulo, né, ele apela justamente no que diz respeito à salvação, ou à justificação, melhor dizendo, através da fé em Jesus Cristo. E ele vai começando a citar isso a partir de Abraão. Para os judaizantes, que era um grupo ainda presos às leis farisaicas, aos costumes farisaicos, não é? Eles diziam que o que Paulo estava fazendo estava errado, porque os pagãos ou os gentios, ao se converterem, eles não poderiam ter se convertido de modo imediato à fé cristã, sem que antes não tivessem se tornado, em primeiro lugar, judeus. Ou seja, aos cristãos vindos do mundo gentil, do mundo pagão, caberia que eles, isso na ótica, ou isto, melhor dizendo, na ótica dos judaizantes, caberia que eles, em primeiro lugar, se convertessem ao judaísmo, entendem? Observassem tudo a lei de Moisés, os critérios da lei de Moisés, deixassem-se circuncidar, e aí sim, depois eles poderiam ou estariam aptos a receberem o batismo, a tornarem-se cristãos. De modo que Paulo pula tudo isso daí, né? Paulo, digamos assim, queima estas etapas. Para Paulo isso não tem sentido. E ele vai dizer que o que justifica o homem, ou o homem é salvo, não observando a lei de Moisés, os ditames da lei de Moisés, mas o homem é salvo, não é? Acreditando em Jesus Cristo e abrindo-se, portanto, como disse há pouco, na aceitação dele como Senhor de sua vida, como libertador, como Filho de Deus, como Salvador. Então o homem é salvo, não é? Não pela lei de Moisés, mas por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Não é a lei de Moisés que salva o homem, mas a adesão a Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Tá certo? Então é esta fé, portanto, que salva o homem. A lei, Paulo vai mostrar que ela serviu como uma espécie de pedagogo até Cristo, ou seja, como uma condutora, não é? Até Jesus Cristo. Com a chegada de Cristo, a lei perde, portanto, não é, a sua validade, o seu sentido de ser. Mas partamos, portanto, para o estudo, não é, da temática de hoje. Então, o Evangelho faz-nos filhos de Deus. Vejam, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? A vós, a cujos olhos foi exposto Jesus Cristo crucificado. Só isto quero saber de vós: foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vejam,
Quereis agora pela carne chegar à perfeição? Pelo Espírito entendamos aqui, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Vejo que é justamente neste capítulo que Paulo vai falar justamente que foi recebendo o Espírito de Cristo que nós nos tornamos filhas e filhos de Deus. E este Espírito nós não o recebemos de maneira aleatória. Este Espírito é nos comunicado, é nos dado graças ao batismo. É no batismo, portanto, que recebemos este Espírito. Não é? Em Gálatas 3, não me lembro agora, parece-me que versículo 24, o apóstolo vai dizer. Ele diz: todos vós que crestes em Jesus Cristo, tornastes-vos filhos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, vós vos tornastes filhos de Deus. Entendem? Então, pela fé em Jesus Cristo, tornamos-nos filhos de Deus. Depois o apóstolo continua: batizados em Cristo, ou mergulhados em Cristo, ou banhados em Cristo, estáis revestidos de Cristo. O que vale não é mais ser judeu ou gentil, escravo ou livre, mulher ou homem. Todos vós sois uma só coisa em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo formamos uma única família. Não é? Em Cristo fomos libertados dos rigores da lei. Em Cristo recebemos o espírito de filiação, aquele espírito que clama em nós, que gritará em nós, aquelas mesmíssimas expressões, não é? Com as quais Jesus se dirigia ao Pai, com as quais os filhos judeus ainda em tamanho, em idade tenra, se dirigem aos seus pais. Rabá, que quer dizer meu painho, meu papaizinho, meu papai querido. Prossigamos. Diz o apóstolo, né? Chama ainda a atenção do apóstolo. Foi em vão que experimentastes coisas tão grandiosas, se é que foi mesmo em vão. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, será, pois, que os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembrem-se, a lei a que ele se refere, a lei judaica, os rigores da lei de Moisés. Não era a lei por si própria, meus irmãos, que fosse uma coisa ruim. Paulo não está aqui dizendo isto. A lei em si, ela é boa, porque ela instrui o homem, ela dinamiza o espírito do homem para que este seja um homem ou um ser aberto a Deus. E como eu disse há pouco no início, ele vai adequando o seu modo de viver de acordo com a palavra de Deus. Um exemplo disso, se vocês em casa tiverem a preocupação, leiam os Salmos 18 e o 118, que são os dois sobre a lei de Deus. Para os que têm a Bíblia Ave Maria, por exemplo. Para os que possuem a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia edição pastoral, não é o Salmo 119. Martinho Lutero, o pai do protestantismo, dizia, né, que era o salmo maior da Bíblia, mas o mais belo. Quer dizer, o maior não foi ele que disse, ele disse que era o mais belo. Né? É o salmo mais intenso e, de fato, se você se debruçar sobre a leitura desse salmo, vale a pena. Porque é todo ele uma instrução a respeito, né, do adequar-se à nossa vida à vontade de Deus. Não é? Então, é um salmo de 176 versículos, é intenso, como já disse, é o maior, mas é um salmo que diz muito, né, ao que diz respeito, repito, à nossa adequação, à adequação da nossa vida à palavra de Deus. A partir do versículo 6, como Abraão, salvos pela fé. Assim foi com Abraão, teve fé em Deus, e isso lhe foi atribuído à conta de justiça. Vejam, meus irmãos, está lá no livro do Gênesis, né, capítulo 15, versículo 6, esta referência, portanto, tão bonita, que o apóstolo Paulo faz, né, a Abraão. Vocês, se puderem, vejam aí, Gênesis capítulo 15, versículo 6.
Assim foi com Abraão, teve fé em Deus e isto foi-lhe atribuído à conta de justiça. Então veja o que Paulo quer dizer, que o que tornou Abraão justo não foi a observância da lei. O homem não é salvo por observar a lei de Moisés, mas por crer. No caso de Abraão, por crer em Deus. A observância da lei ela vem depois. A lei foi dada por Moisés. De Moisés a Abraão há um espaço de tempo muito longo, de mais ou menos uns 300 anos por aí. Aproximadamente isso. Não digo assim com toda a exatidão, mas é de 200 a 300 anos. Entende? Então veja que Paulo coloca aqui a justificação em primeiro lugar, dada pela fé em Deus. E quem é que ele coloca como paradigma, como modelo de homem de fé? Abraão. Abrão, em hebraico, quer dizer homem nobre. Abrão. Mas Deus dá o nome, muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão quer dizer pai dos crentes. É o primeiro dos pais dos crentes. Por isso que ele é chamado de patriarca. Na língua grega, a palavra patriarca quer dizer aquele pai que deu origem a toda a paternidade. Aquele pai que veio por primeiro. Pater, patros em grego quer dizer pai. Pater, patros, no latim pater, patris, né? E arché quer dizer princípio, origem. Então, patriarca, o pai, não é? Que veio por primeiro, o primeiro pai, poderíamos dizer assim, de uma grande descendência. A palavra crer, meus irmãos, significa entregar o coração, do latim credere. Então, Abrão creu e esperou contra toda a humana esperança, dirá Paulo mais tarde. Mas vamos lá. Continuando. Ficai por isso a saber, os que dependem da lei, desculpem-me, os que dependem da fé, é que são filhos de Abraão. Então os judaizantes opinavam que os cristãos, né, que recusassem a circuncisão, eles não participariam nas promessas feitas por Deus a Abraão. Então Paulo afirma que, pelo contrário, os que vivem, não é, a fé de Abraão são os verdadeiros descendentes de Abraão. Logo, nós somos parte dessa descendência, pela fé, não é, de Abraão. Entendem? Adiantemo-nos. E como a Escritura previu que é pela fé que Deus justifica os gentios, gentios aqui entendam, os pagãos, anunciou previamente como evangelho a Abraão: serão abençoados em ti todos os povos. Está vendo? Por causa de Abraão, todos os povos serão nele, por causa dele, abençoados. Logo, o que Paulo quer dizer aqui, que todos os que crerem em Deus, independentemente de serem judeus ou pagãos, todos recebem em si aquela bênção que Deus concedeu a Abraão. Serão abençoados em ti todos os povos. Assim, os que dependem da fé são abençoados com o crente Abraão. Está vendo? É que todos os que estão dependentes das obras da lei estão sob maldição. Pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persevera em tudo o que está escrito no livro da lei, em ordem a cumpri-lo. Ou seja, se a lei não é cumprida, se a lei não é levada a sério, então aquele que se propôs a seguir a lei, tornar-se-á um maldito, porque não está cumprindo a lei. De uma certa forma, é transgressor da lei. É isso que Paulo, não é, quer nos mostrar aqui. E que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, é coisa evidente, pois aquele que é justo pela fé é que viverá. Aquele que é justo pela fé, não é? É que viverá. Então, o justo, ele vive da fé em Deus.
E aí sempre o exemplo colocado, né, pelo apóstolo é o exemplo de Abraão. Pelo contrário, quem cumprir as suas prescrições viverá por elas. Vejam, meus irmãos, a lei em si, como eu disse há pouco, era boa. Jesus Cristo foi um cumpridor da lei. Ele mesmo dissera, ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la à plena perfeição. E um exemplo disso, quando Jesus, ele nasce, como diz o apóstolo Paulo, vamos ver mais adiante, ele nasce sob o jugo da lei. Mas como todo judeu, ele é cumpridor da lei já desde a mais tenra idade. Um exemplo, em Lucas 2, Jesus ainda recém-nascido, com 8 dias do seu nascimento, é levado por José e Maria ao templo para ser consagrado, para ser oferecido a Deus. Por se tratar de um varão, então Jesus jamais poderia ser oferecido em sacrifício. Deus nunca a Deus agradou-lhe sacrifício humano. Por isso que José e Maria levam consigo um casal de rolas para oferecerem sacrifício no lugar do filho. Geralmente se ofertava um cordeiro, um novilho. E é interessante aqui que Lucas chama a atenção para mostrar que José e Maria era daquele resto de Israel chamado os Anauim de Javé, ou seja, os pobres de Javé, os pobres do Senhor. Por isso que eles não tinham condições suficientes para comprar sequer um cordeiro para oferecer ao Senhor. E aí levam consigo um casal de rolas ou de pombos, que era exatamente para os mais ou menos abastados. Tá certo? Os pássaros foram crucificados e, claro, o filho volta com os pais para casa. Entende? Quer dizer, o sacrifício era no lugar do filho primogênito, do varão primogênito. Mas, claro, o filho voltava, porque Deus nunca Deus não se compraz e jamais se alegrou com os sacrifícios humanos. Um exemplo disso é quando ele rejeita o sacrifício de Isaac, quando Abraão está prestes, a degolar o filho, a sangrar o filho e a tocar fogo no seu corpo. Deus proíbe que ele chegue a esse excesso. Entendem? Então vejam aqui, Jesus nasce sob os rigores da lei e a lei de Moisés o atrai para o templo. José e Maria vão ao templo. Jesus é circuncidado, no 8º dia dão-lhe o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. Veja, tudo de acordo com a lei judaica, com a lei de Moisés. Tá certo? Então a lei em si, ela não era ruim. Mas é que os rabinos criaram ao derredor da lei 613 preceitos. Imaginem que nem em 2 anos você chegava a cumpri-los todos, Ou seja, você precisava de mais de 2 anos, ou de quase 2 anos, melhor dizendo, para poder cumprir a lei, ou melhor, os preceitos que se criaram, ao derredor da lei. Enfeitaram demais a lei em si. Então, Jesus sempre se levantou contra estes excessos da lei. Há pouco nós escutávamos, nos evangelhos das missas de pelo menos 3, 4 domingos passados. Muito bem, no versículo 13, vamos lá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, ao fazer-se maldição por nós, pois está escrito: maldito aquele que é suspenso no madeiro. Vejam, meus irmãos, aquele que morria pendurado no madeiro, ou seja, na cruz, era tido por Deus como maldito. Geralmente eram os facínoras, A palavra facínora quer dizer aquele bandido de pior espécie. Lembre-se que Jesus foi crucificado estando entre 2 ladrões. Ladrões perigosíssimos.
Dos dois, um se arrepende e se salva, né? Mas não vamos entrar aqui no mérito da questão. O assunto é a carta aos Gálatas, né? Mas só para mostrar que a morte na cruz era o pior tipo de morte, era o pior tipo de punição, tanto para os judeus como para os romanos. Há entre os estudiosos de São Paulo aqueles que dizem, e são unânimes em afirmar, que Paulo ainda confuso, Paulo ainda em crise, no tocante antes de sua conversão, claro, o que o levou a ter ódio dos cristãos e a persegui-los foi justamente isto. Porque não entrava na cabeça de Paulo como era que um grupo de homens, de mulheres, de jovens e de crianças fossem capazes de seguir ou de tornarem-se discípulos de um condenado. De alguém cuja lei de Moisés dizia que era maldito por estar suspenso no madeiro. Entendem? Então, está lá no livro do Deuteronômio, né? Então, Cristo, ao morrer, ele aceitou ser maldito, como dizia a lei, tá certo? Pagando assim o preço da nossa libertação. Segundo a lei, Cristo foi um maldito por nós, por nossa causa. Por que aquela expressão, meus irmãos, deixando de pôr com lado rapidamente a carta aos Gálatas? Porque aquela expressão de Jesus, rezando o Salmo 21, meu Deus, por que assim me abandonaste? Justamente porque Jesus, experimentando a sorte dos malditos, ele também experimentou, como todo maldito, como qualquer maldito, a rejeição até mesmo do Pai. Foi preciso que em tudo ele fosse solidário a nós, né? E uma vez que ele se une a nós e experimenta enquanto homem, até mesmo o que há de mais horroroso e humilhante para o ser humano, que é a morte, né? Jesus experimentou, enquanto maldito pela lei, o que é também ser rejeitado por Deus. O que é assumir para si a condição de pecador. Vejam, aquele que não tinha pecado, de São Paulo, Deus o fez pecado por causa de nós. Então, sobre Jesus caíram os nossos pecados, a nossa maldição. Ele os assumiu em si, na sua carne, para si, ao ponto de se tornar como os que já eram malditos, o maldito entre eles. Justamente para, com a sua morte e ressurreição, poder conquistar-nos para Deus. Poder abrir os horizontes, né? Poder abrir os caminhos que nos levam ao Pai. Poder assim nos reconciliar. Poder assim, já estou entrando até em outras, no sentido de outras epístolas, né? Mas faz sentido o que eu estou dizendo. Poder assim ser aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta, se não estou enganado, ainda aos Coríntios, poder assim tornar-se a nossa paz. Morrendo na cruz, ele fez as pazes nossas com o Pai. De inimigos que éramos, tornamos-nos amigos. Não é? Mas a carta aos Gálatas não vai mostrar somente uma amizade qualquer. Vai mostrar-nos que tornamos-nos filhas e filhos de Deus. Então vejam, Jesus experimentou o exílio, né? O que é o exílio? Quer dizer, o que é estar longe de Deus, na terra dos condenados, desterrado, né? Com os pecadores. E por isso na cruz, com as palavras do Salmo 21, ele diz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que assim me abandonaste, né? Vejam. Mas ao mesmo tempo o Salmo, da metade para o final, vai falar da exaltação também do justo, né? Daquele que esperou em Deus, daquele que acreditou em Deus e sabia que a sua esperança não seria em vão, daquele cuja prece Deus foi capaz de ouvir e de libertá-lo. É interessante que Deus não poupa o filho da morte. O filho morre, né? Lá em Lucas, nos sinóticos, né? Os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. No Horto das Oliveiras, o que é que diz Jesus, né?
Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça aquilo que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. Mas se este cálice não pode passar sem que eu o beba, eu o aceito. Eu bebê-lo-ei até o fim. Porque vim ao Pai não para fazer a minha vontade, mas a vossa vontade. Lembre-se as palavras do Salmo 139 ou 140, que o autor da carta aos Hebreus coloca na boca de Jesus. É interessante, como é que você entra num mundo ainda fazendo-se feto, tornando-se feto, engendrando-se, tornando-se carne já conversando. É um mistério, não é uma coisa bonita. Veja como a Escritura tem destas coisas. No entanto, é assim que o Filho entra na nossa realidade de homens e de mulheres pecadores, conversando com o Pai. Sacrifício e oblação não quiseste, Senhor, mas me deste um corpo. Sobre mim está escrito no livro da vida, e eu disse, eis que venho para fazer a tua vontade. Outras traduções dizem, com prazer, sim, venho com prazer para fazer a tua vontade. Então que bonito, Jesus já entra no mundo, tornando-se gente, não é? Na condição de filho, claro, e de filho que vem subordinado à vontade do Pai. Sacrifício e oblação não quiseste, mas me deste um corpo. Sobre mim está escrito no livro da vida. E eu disse, eis que venho, com prazer, fazer a tua vontade. Então vejam, então Jesus veio para dar a sua vida por nós, para entregar a sua vida por nós, para morrer em nosso lugar. Então aquele que não tinha pecado, o justo, o santo, o inocente, o cordeiro sem mancha, assume os nossos pecados para si, né? E se entrega ao Pai para nos salvar. Lembrando-se, ou lembrando daquilo que diz tão bonito o autor da carta aos Hebreus, né? Parece-me que Hebreus 9, sem derramamento de sangue não há salvação. Então convinha que Deus se fizesse homem, e como homem derramasse seu sangue por nós, e assim nos salvasse. Tá? Nos salvasse. O sangue é vida. Então, maldito seja aquele que é suspenso no madeiro. Então, diz os estudiosos que o drama que contribuiu depois para a conversão de São Paulo deu-se por conta disto. Porque São Paulo entrou em crise justamente por isto. Porque ele não concebia como era que um grupo de homens e mulheres, jovens e crianças, eram tão cegamente aderentes ou apaixonados por alguém que foi tido como maldito. Por alguém para quem Deus virou o rosto e não quis saber. Por isso mesmo que São Paulo tem raiva, tem ódio dos cristãos. E onde ele chega, ele mata, não é? Onde ele chega, como diz o nosso povo, ele judeia das pessoas. Inclusive a palavra judiar vem do nome judeu, viu, minha gente? Judiar, né, vem da palavra judeu, por conta da malvadeza usada, né, sobretudo para com Jesus. Entendem? Então Paulo chegava às casas onde estavam os cristãos reunidos, ele, né, com os seus homens, ele não tinha piedade dos cristãos, arrancava-os à força, né? Batia em tantos quanto fosse possíveis, ou aprovava que assim o fizesse, ou os aprisionava, né? Paulo era um ferrenho fariseu, tá? Para ele estava fazendo a coisa mais acertada do mundo. É tanto que os Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, vão mostrar quando ele vai para Damasco, com cartas lhe dando total liberdade de chegar a Damasco e pegar os cristãos que estiverem lá e trazê-los para Jerusalém, todos presos, né? E é exatamente no caminho de Damasco que se dá a sua, pode-se dizer, eleição ou seu chamado, né? Quando, naquele momento, ao meio-dia, eu vi a porta, né? Nós vimos a porta, está lá como um monumento, né? Na porta da cidade, onde Paulo se converteu. Aliás, não a porta por onde ele passou entrando em Damasco. Nós celebramos na cripta
é quase uma cripta, né? Uma capela em forma de espécie de anfiteatro, é bem interessante. A gruta, né? E lá quem se senta para participar das missas não se senta como vocês aqui não, né? Mas é assim, de cima para baixo, né? Uma espécie de, como em circos, né? Como em teatros, né? Para quem já foi a teatro e conhece, ou cinema, sei lá. Entende? De modo que o altar e as coisas da missa ficam lá embaixo, né? Então a assembleia fica no alto. E bem no altar, bem na parede, está uma imagem belíssima, num latim muito fácil de se ler, que diz assim: aqui se converteu Paulo, aqui segundo a tradição se converteu Paulo, o apóstolo das gentes, ou seja, o apóstolo dos gentios, dos pagãos, né? Está a imagem de Paulo em alto relevo, caindo do animal, com os soldados atrás de si, e a luz do sol bem forte, né, penetrando o seu olhar, né? Então Paulo escuta: Saul, Saul. Um dos nomes também, não um dos nomes, uma das formas, ou uma das pronúncias do nome Saulo, não é? Saul, Saul, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Paulo levanta a voz, atônito, aliás, a cabeça, não enxerga nada, mas escuta, não é? Jesus falando-lhe. Quando ele pergunta: mas a quem eu estou a perseguir? Ele diz: a Jesus de Nazaré. E é exatamente a partir de então que Paulo tem consciência de que perseguir os cristãos, né, é perseguir o próprio Cristo. Cristo continua, portanto, na vida dos seus. Continua, portanto, presente entre os seus. Então, perseguir a igreja é perseguir Cristo. Ferir a igreja é ferir o corpo de Cristo. Né? Por isso ele vai explorar de modo tão rico a teologia da igreja enquanto corpo de Cristo. Né? Muito bem, então vejam que Cristo se fez maldito por nossa causa, né? Então por que era maldito quem era suspenso na cruz, quem morria numa cruz? Porque a cruz era o instrumento, não é, de pior condenação. Eu já disse há pouco. Né? Era o lugar onde os facínoras, os piores bandidos, eram mortos, né? Eram mortos crucificados. Então, os judeus até hoje eles detestam a cruz. Os romanos, na época de Cícero, um grande orador latino, ele dizia que os romanos nem de longe deveriam pensar na cruz, quanto mais passar por perto. Porque era exatamente, né, um instrumento detestável, né, onde somente os bandidos eram nela crucificados, né, de modo vergonhoso, porque ficavam nus diante de todo mundo. E ali tinham seus pulsos, né? A gente vê na imagem do Cristo crucificado, né, os pregos serem nas mãos. Jesus não foi cravado nas mãos, mas sim na munheca. Porque pelo peso do corpo, a mão poderia rasgar-se e o corpo poderia, né, desabar da cruz. Então as perfurações foram aqui, né, no pulso mesmo. Entendem? Os pés, de igual modo. Né? E vejam, meus irmãos, talvez aqueles pregos estivessem um tanto quanto enferrujados. Jesus teve tétano, Jesus teve fortíssimos calafrios, diarreias. Jesus certamente deve ter se urinado terrivelmente, não é? Deve ter lhe custado aquilo ali uma diarreia triste, febre altíssima, né? Frio. Quem vai mostrar isso muito bem é aquele filme de Mel Gibson, né? A gente olha o crucificado, a imagem, mas a gente não tem a noção do quanto Deus foi por nós, né? Até que ponto Deus foi por nós. Até quanto Deus, enquanto homem, sofreu por nós. E a gente, portanto, vive levando, ou quer levar a vida cristã, né, de um modo tão banal, sem levar em conta, né, esta verdade que eu estou dizendo a vocês. Então Jesus, ele não brincou nem de ser homem, tampouco Jesus brincou de morrer na cruz. Vocês vão ver que Paulo depois vai falar a teologia bem explorada nesta epístola aos Gálatas, é a teologia da cruz, não é? O Cristo crucificado, tá certo? O Cristo crucificado.
Eu tenho aqui comigo, não é fazendo propaganda não, viu? Mas vale a pena quem quiser adquirir, do saudoso Dom Henrique Soares da Costa, foi meu professor de teologia dogmática, eu já disse isso a vocês, de quase toda a teologia lá no seminário de Maceió, o derradeiro livro que ele escreveu, faltando pouco para morrer, A Liberdade para a qual Cristo nos libertou, Meditações sobre a Epístola aos Gálatas, a editora Cleofas. Eu estava vendo de ontem para cá, e principalmente hoje à tarde, eu me debrucei muito, né? E o conteúdo é boníssimo. Eu sou de suspeito, né, em dizer isso a respeito de uma pessoa que eu conheci de perto, de quem fui amigo, que foi meu professor, que foi meu diretor espiritual, né? Mas vale a pena, quem conhece sabe a grandeza de Dom Henrique, né? De quem foi Dom Henrique, entendem? Mas Deus o quis junto de si, Deus sabe o que faz, né? Então, mas deixou, portanto, este legado. Então, a derradeira obra dele foi esta. Ele que desejou, como dizia ele antes de morrer, escrever sobre toda a Sagrada Escritura, né? Sobre todos os livros, mas infelizmente, para nós, humanamente falando, ele se foi, né? Foi vítima da Covid, mas Deus tem seus planos, Deus precisou, né, dele. Então, a liberdade para a qual Cristo nos libertou. E já que eu toquei neste assunto, né, do quanto Cristo padeceu por nós, eu queria assim só ler o que eu estava lendo há pouco, antes de à tarde, não é? Preparando esta palestra para vocês, do que Dom Henrique escreveu na meditação de número 10. Tem como título, No Coração, os Traços de Jesus Cristo Crucificado. Aí ele coloca aqui: o santo apóstolo repreende duramente os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado. E daí ele também nos censura, nós que muitas vezes nos deixamos levar por tudo que é doutrinas esotéricas, né, no mundo de hoje, por tudo que é lavagem cerebral no mundo de hoje. A gente abre a televisão, né, vê os shows de fé que acontecem por aí, e a gente, né, se deixa, portanto, fascinar, coisa do tipo, né? E aqui ele diz: é preciso voltar sempre a escutar esta dura e indignada censura de São Paulo, hoje mais que nunca. Infelizmente, é tentação contínua nossa, e é demoníaca insensatez tirar do centro da nossa fé os escandalosos traços do Cristo crucificado. Não é por acaso que junto ao altar de cada Eucaristia, ao centro, não ao lado, deve estar fincado o crucifixo com o crucificado nele pendurado. Exatamente para mostrar essa questão, né, da teologia a que tanto Paulo se conteve, ou se ateve, melhor dizendo. E Cristo Jesus não é outro que aquele que foi rejeitado pelo mundo, pois veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aquele que o mundo não aceita que reine sobre ele, os que não o receberam, né? Pois esse mundo já tem o seu príncipe e o seu Deus. E aqui ele coloca várias citações bíblicas, né? Porque os seus traços benditos têm que ser continuamente delineados entre nós, recordados perenemente ao nosso coração, gravados ao nosso afeto. Porque todos nós devemos gloriar-nos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São perguntas que o Dom Henrique coloca aqui neste livro, mas a resposta ele diz. Mas olha, impressionante, ele diz: eis de modo simples e direto a resposta. Porque nele, homem de dores, esmagado pelo sofrimento, conforme Isaías 53:3, o pecado é revelado, é desmascarado e aparece com toda a sua maldita força e toda a sua horrenda feiura. E ao mesmo tempo, e de modo ainda mais forte neste homem de dores, consumado pelo sofrimento, o amor e a graça de Deus, nosso Salvador, se manifestam com toda a sua potência. Primeiro se manifesta o pecado. Aquele crucificado, o homem de dores, deformado, é ícone, ou seja, é imagem clara do que o pecado faz.
Aquele homem de dores é capaz de, aliás, o pecado é capaz de matar Deus no coração do homem, de querer eliminar Deus no coração do mundo. E eliminando Deus, destrói deforma o homem, desumanizando-o. Aquele homem de dores é isto tudo. Mostra o perigo, a força, a feiura do pecado, a sua ameaça letal para o homem. Por isso a cruz do Senhor é dolorosa, é feia. Falo apavorar-se e angustiar-se, não é? Jesus se apavora diante da morte de cruz. Eu citei na instante, quando ele diz, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim aquilo que tu queres, né? Continua Dom Henrique dizendo, provoca dor, dilaceração, morte. O pecado é capaz de matar Deus. Certamente não o mata em si mesmo, pois Ele é a vida, o vivente, o vivificante, a perene fonte da vida. Mas o pecado mata Deus em nós, no nosso coração, na nossa sociedade, no nosso mundo, nas nossas instituições. E assim nos mata, faz de nós mortos-vivos, ossos ressequidos, vida inumana, ou seja, uma vida que não é humana. E aqui ele pede que se leia Ezequiel 37, de 11 a 14, que é o episódio dos ossos ressequidos, e Baruque 3, de 1 a 8. Mas continua. A cruz do Senhor, sua ignominiosa paixão, sua morte e sepultura, revelam até onde Deus está disposto a ir para nos salvar, para procurar o homem que se perdera e se perde como o filho mais novo da parábola, como a ovelha perdida. Lucas 15, a parábola do Pai da Misericórdia, né? Que todos conhecemos como sendo a parábola do filho pródigo. Cravar os olhos nos traços do Cristo crucificado nos impede de falar de uma falsa misericórdia sem conversão, de uma falsa esperança de perdão sem arrependimento, de um falso amor sem a entrega da vida nas mãos daquele que se entregou por nós. Eu achei isso aqui profundo e fantástico, por isso que eu trouxe, né, também para ajudar neste comentário. Então é isto. Mas só lembrando ainda o que o apóstolo diz na carta aos Gálatas, né? Ele me amou e se entregou por mim. Então, minha gente, a gente olha para a imagem do Cristo crucificado e não leva a sério na vida, né? O que Cristo, tão a sério, levou por nós até o fim, até a morte, né? Por isso São Paulo vai dizer que se gloria da cruz de nosso Senhor, né? Entende? Veja como nós vivemos um cristianismo tão frio, tão de faz de conta, né? Mas não levamos a sério Cristo em nossas vidas o tanto quanto Ele nos levou a sério, ao ponto de se entregar ao Pai por nós, né? Sacrifício ou oblação não quiseste. Deus desprezou os sacrifícios de bode, de touros, de carneiros, né? Deus desprezou, Deus deixou de lado e deu um corpo ao seu Filho, para que no corpo do seu Filho Ele, se imolando feito um cordeiro, pudesse nos salvar. Então veja, ninguém levou tão a sério, ninguém não nos levou tão a sério, melhor dizendo, como Jesus. E a gente ainda vive um cristianismo, repito, de faz de conta, né? Irmãos, vou falar-vos a maneira humana. Mesmo vindo de um homem, um testamento que tenha entrado em vigor, ninguém o pode anular ou aumentar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não se diz e às descendências, como se de muitos se tratasse. De muitas, desculpe-me. Trata-se sim de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, Cristo é esta descendência de Abraão. E é em Cristo, né, que nós fomos abençoados. Nós já vimos aqui quando Mariazinha fez a leitura, né? Ora, é exatamente isto que quero dizer. Um testamento que antes tinha sido posto em vigor por Deus, não é a lei.
Aparecida 430 anos depois, que o vai invalidar e assim anular a promessa. É que se é da lei que vem a herança, então não é da promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. A promessa de nele serem abençoados, não é? Todos os homens. Continuando, versículo 19. Por que então a lei? Por causa das transgressões é que ela foi acrescentada até chegar à descendência, a quem a promessa foi feita. E quem é essa descendência? Cristo. Descendente de Abraão, descendente mais ilustre. Foi estabelecido através de anjos pela mão de um mediador. O mediador aqui, entendam, Moisés. Ora, o mediador não é de um só, ao passo que Deus é único. Estará então a lei contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que fosse capaz de dar a vida, a justiça viria realmente pela lei. Só que a Escritura tudo fechou sob o pecado para que a promessa fosse dada aos crentes pela fé em Jesus Cristo. Antes, porém, de chegar à lei, a fé, estávamos prisioneiros da lei, estávamos fechados até a fé que havia de revelar-se. Deste modo, a lei tornou-se o nosso pedagogo, está vendo? Até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então vejam, pedagogo, quer dizer, o que é um pedagogo? Condutor de menores. Quem é educador aqui sabe, né? A palavra pedagogo, a expressão vem da língua grega, paidagogos. Paidon, paidos, paidia. Em grego quer dizer menino, criança. Também traduz-se por servo, né? Por escravo, por servidor. Agogos significa justamente aquele que conduz, aquele que leva aos braços, ou nos braços, melhor dizendo. Tá certo? Então, pedagogo significa o condutor de menores, aquele que leva a criança à escola. Então, a lei conduziu os crentes na sua maioridade espiritual. E a emancipação dá-se pela fé em Jesus Cristo. Então, veja que São Paulo diz que a lei, não é? Ela serviu para o povo de Deus como um pedagogo. A sua função foi orientar, conduzir, levar os homens ao conhecimento pleno de Cristo. Com a chegada de Cristo, com o nascimento de Cristo, então a lei não é mais necessária. João vai dizer, né? A lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade se nos vieram através de Jesus Cristo. Uma vez, porém, chegado o tempo da fé, já não estamos sob o domínio do pedagogo. É que todos vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. Pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestiste-vos de Cristo mediante a fé. Então aqui nós chegamos, não é, ao ponto principal do que nos falou a temática, né? O Evangelho faz-nos filhos de Deus. Por que o Evangelho? Porque o Evangelho, a boa notícia, ou o anúncio deste, desperta em nós a fé. Desperta em nós a fé. E a fé, portanto, nos faz ser abertos a Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz uma coisa muito bonita. Deus se revela a nós pela graça, não é? E nós damos o assentimento a esta revelação pela fé. Então a fé é este assentimento, não é? A revelação de Deus. Por isso que crer significa justamente dar o coração, entregar o coração, né? Vem do verbo credere, do latim, entregar o coração. Vamos lá. Então aqui todos vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus mediante a fé. Pois todos os que fostes batizados em Cristo, olha que bonito.
Pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestiste-vos de Cristo mediante a fé. Então o batismo nos reveste de Cristo. O batismo faz nos adquirir, eu poderia dizer, uma nova personalidade, não uma nova personalidade, né, mas um modo diferente de ser homem, de ser mulher. O batismo nos dá a verdadeira identidade de filhas e filhos de Deus. Dá-se em nós o que na filosofia chama-se de mudança ontológica, ou seja, mudança de ser. Nós não somos mais quaisquer uns. Nós agora temos o Santo em nós. Né? Temos o Espírito de Cristo, que do Cristo nos reveste e nos transforma em Cristo. E é neste Espírito que nós agora somos capazes, como o próprio Cristo, chamarmos Deus de Pai. Pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestiste-vos de Cristo mediante a fé. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus. E sois de Cristo, sois então descendência de Abraão. Está vendo? Porque somos de Cristo, nós agora fazemos parte da descendência de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Somos herdeiros, tá certo? Segundo a promessa. Segundo a promessa. Então vejam, o Espírito nos torna filhos de Deus. Desculpe-me, o Evangelho faz-nos filhos de Deus, quer dizer, a adesão que damos ao Evangelho anunciado. Por isso que na carta aos Romanos, se não estou enganado, o apóstolo vai dizer, né, a fé ela entra pelos ouvidos até penetrar o coração. Se esta fé ela não entra pelos ouvidos e ela não penetrar o coração, então o homem não tem como aderir a Deus. Minha gente, ter fé, ela é um dom de Deus, sim. E é um dom que nós devemos, assim, apreciar por demais, buscar, melhor dizendo. A exemplo dos apóstolos que diziam, Senhor, temos fé, mas aumenta em nós a fé. Entendem? Quando eu falo de fé, eu sempre me recordo de uma entrevista que Raquel de Queiroz, grande escritora brasileira, ela deu, e que a TV Câmara sempre, nos fins de semana, de sábado para domingo à tarde, passava, e até domingo à noite, sábado à noite. E eu gostava muito de ouvir aquelas entrevistas, mesmo que repetidamente. E Raquel de Queiroz, uma nordestina como nós, né, cearense, morou também em Maceió, capital de Alagoas, né? E eu achei bonito quando ela diz assim, apesar de ser afilhada do padre Cícero Romão Batista, né, por quem ela tinha respeito e admiração, mas Raquel de Queiroz, ela diz uma coisa tão interessante. Ela diz, eu não tenho fé. Imaginem, uma escritora, né, de renome, eu não tenho fé. E ao mesmo tempo ela diz, como é triste uma pessoa viver sem ter fé. Essa pessoa é infeliz. Mas na hora, portanto, que acontecer, qualquer que seja, uma provação, um desatino na vida dessa pessoa, essa pessoa não tem Deus para se apegar a Ele. Ela até diz, não tem um santo de sua devoção, não tem ninguém. E ela diz, essa pessoa está sozinha. Mas como é triste a pessoa não ter fé. E ela diz uma coisa bonita no final, quase, da entrevista. Ela diz assim, espero que antes de eu morrer, Deus me dê fé. Deus devolva, né? Me devolva a fé. Eu achei, sabe, aquilo uma coisa fantástica. Porque o catecismo da Igreja Católica diz que querer ter fé já é possuir esta fé. O desejo de ter fé, o desejo de ser uma pessoa que quer acreditar em Deus, quer crescer nesse conhecimento a Deus e da sua palavra, já é possuído. Então na fé é Deus que se antecipa a nós. Então a fé nada mais é do que este assentimento que nós, poderíamos dizer assim, não sei se posso dizer essa expressão, sobreexaltados ou fascinados pela experiência de Deus, somos chamados a livremente a dar, a dizer, Senhor, eu entrego sim o meu coração. Não é? Isso é crer, né, minha gente? Então querer ter fé já é, portanto, possuir
não é? A fé. Então, o batismo nos dá o Espírito Santo. E é no Espírito de Cristo que nós nos tornamos, portanto, filhas e filhos de Deus. Que nós passamos a fazer parte da grande família de Deus, que é a igreja. Entendem? Que é a igreja. Aquilo que eu disse, eu já tenho dito, quando falo que a igreja não é um clube de amigos, para a gente só querer encontrar lá as pessoas que a gente quer bem, as pessoas que a gente ama, as pessoas do coração da gente, né? Nem na família nós somos assim, não é? Na família existem tantos membros, vocês sabem disso, eu sei disso, que nem sempre nos entram, né? Mesmo sendo irmãos. Há sempre um irmão, um sobrinho, um tio, que é uma ovelha negra na família. E você não deixa de ser da família porque aquele irmão é errado, vive errado. Você não vai admitir que lá fora fale mal do seu irmão, de sua irmã, de sua mãe, de seu pai, de quem quer que seja. Dentro de casa você pode até falar, né? Roupa suja se lava em casa. Mas lá fora não. Não é verdade? Você é capaz de ir pegar no dente, como um animal, como um bicho bem feroz, quem falar mal de alguém da sua família. Então, meus irmãos, assim também é a igreja. A igreja é a família dos filhos de Deus. É aquilo que Jesus compara a realidade do reino, né? Como uma rede que lançada ao mar, são pescados todos os tipos de peixes, peixes bons, peixes ruins. É o joio no meio do trigo, aquele joio que muitas vezes queremos com a nossa empáfia arrancar, achando que só os outros têm o joio, eu não tenho. Só os outros são pecadores, são ruins, eu sou o santo. Eu me acho como aquele fariseu que sobe ao templo para rezar com o publicano, né, o pecador público. Pago o dízimo, estou em dia com Deus, né? Jejuo tantas vezes por semana. A lei só dizia um dia durante o ano, e ele já fazia 2 vezes por semana, né? Então a igreja é a família dos filhos de Deus, e quem nos coloca neste patamar de família, quem nos faz tal, é o batismo, né? É o batismo. Então, como dizia Dom Henrique, né, a igreja não é um clube de amigos, para só estarem lá as pessoas que eu quero. E muitas vezes a gente escuta pessoas dizerem, né, eu não vou à igreja porque lá existem muitos fariseus, né? Lá está fulano ou fulana que fez isso, agora quer ser santo. É o primeiro que está na fila da comunhão, é o primeiro que se senta, ou a primeira que se senta à frente. Vejam, a hipocrisia todinha é nossa, né? E a gente se esconde atrás das falhas alheias, né? Ou se projeta, né? A igreja é a família dos filhos de Deus. O autor da carta aos Hebreus já diz, não desprezem as assembleias, as vossas assembleias, né? Não as desprezem. Então o batismo nos torna, meus irmãos, corpo de Cristo, né? Essa família de Deus. O batismo nos reveste de Cristo. O batismo nos dá, portanto, a graça do Espírito de Cristo, o Espírito de Pentecostes, não é? E, portanto, como Cristo, nós somos chamados a nos dirigir a Deus não mais como quaisquer uns ou com temor, mas com o coração de filhos, né? É tanto que na liturgia batismal, quando o padre, depois que banha a cabeça da criança, ou quando se é adulto, e aí se batiza na Eucaristia, né, na missa, o padre depois chama os pais e os padrinhos para que rezem com aquela criança que foi batizada, o Pai Nosso, né, porque começou a ser filho, né. Acho tão bonito, uma vez eu achei bonito, eu estava fazendo um batizado, quando eu terminei de derramar a água na cabeça da criança, ela disse, padre, eu já sei rezar o Pai Nosso. Depois daqui a pouco você vai rezar mesmo, viu? Mas aquele foi tão bonito, né, foi tão tocante. Muito bem. Agora nós vamos adentrar na realidade, né, do capítulo 4, tá certo? E aqui nós encerramos esta segunda fase de estudo. Capítulo 4, versículos de 1 a 7. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores, até a data estabelecida pelo Pai. Assim também, nós,
quando éramos menores, estávamos reduzidos a condições de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Muito bem. Então, o termo herdeiro, que já foi visto em 3:29, atua como palavra-chave agora nestes versículos primeiros do capítulo 4, de 1 até o 7, na qual ficou ou permanece, ou melhor dizendo, se encontra o binômio, quer dizer, os dois nomes, filho e herdeiro, tá certo? Então este binômio filho-herdeiro, ele é central. Então ficou claro que não somos escravos e presos, mas filhos e livres. É o que o apóstolo nos mostra na realidade, do capítulo 4, tá certo? Somos filhos e somos livres. Também somos vistos como maiores de idade, incorporando-os ou incorporando-nos à realidade de filhos no único Filho. Vejam, meus irmãos, que o Filho por excelência de Deus é somente Cristo, Cristo Jesus. Só Ele é verdadeiramente Filho, porque Ele é nascido antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como reza o credo niceno-constantinopolitano. É aquele nascido antes de todos os tempos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este hoje, expressão do Salmo 2, é um hoje permanente. Gerado antes da aurora do mundo. E este filho, portanto, na plenitude dos tempos, sem deixar de ser Deus, ele se torna homem, como nós, sujeito às leis da natureza, para poder habitar neste comum dos mortais. Entendem? Aí convém que nós voltemos à leitura que diz, Eu vos digo-vos, durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, em nada difere de um escravo, apesar de ser senhor de tudo. Ele é herdeiro, quer dizer, o filho é herdeiro, mas ainda como herdeiro, embora sendo criança, está como um escravo. Está sob o regime de tutores, e administradores até o dia fixado pelo seu pai. Quando este filho atinge a maioridade, pronto, ele é senhor. Ele deixa de ser uma criança que vive a sua vida sob a tutela de alguém para ser senhor, ser herdeiro daquilo que foi deixado para ele, Assim também nós, diz o apóstolo, quando éramos crianças, estávamos sob o domínio dos elementos do mundo, a eles sujeitos como escravos. Minha gente, ninguém sabe a que tipo de elementos do mundo São Paulo esteja falando aqui. Talvez se acreditasse naquele tempo como hoje, em algo supersticiosos, de que vivíamos ou estávamos como que submissos sob as forças cósmicas, de algum poder, de alguma potestade, de algum anjo, de alguma soberania, ninguém sabe. Tudo leva a crer que o apóstolo esteja se referindo a estas forças, como já disse. Entendem? Muito bem. Mas quando chegou a plenitude do tempo,
ou seja, aquele tempo que os profetas anunciaram e para o qual a lei foi encaminhando os homens, o tempo, portanto, de Deus executar sua promessa e pôr em ação a economia salvífica, o que aconteceu? Diz o apóstolo. Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei. Eu falei há pouco, né? Para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por isso que aparece a imagem da Virgem Maria, tá certo? É interessante que esta passagem de Paulo 4, da carta, né, aos Gálatas 4, versículo 4, é a única passagem a qual ele fala da mãe de Jesus. E aqui, esta passagem ela é mais antiga do que todos os evangelhos. É a passagem mais antiga do Novo Testamento, a qual o apóstolo se refere à mãe de Jesus. Tá certo? Poderia pensar-se numa referência velada ao nascimento virginal de Cristo, já que somente se menciona a mãe e não o pai, né? Então, falar que Jesus nasceu, que o Filho de Deus nasceu de uma mulher, significar aqui a solidariedade libertadora de Jesus em relação a nós, em relação ao gênero humano, ao homem e à mulher. Quer mostrar até onde Deus, né, foi capaz de ir por nós, de se rebaixar por nós, né? Filho de mulher, para mostrar aqui que fazendo-se homem, Cristo, ele tornou-se frágil enquanto homem, entendam. Tá certo? Esta expressão aqui é para insistir na humanidade verdadeira de Cristo. Cristo não brincou de ser homem. Ele foi homem de verdade. Foi homem verdadeiramente. Por isso diz, nascido de mulher. Para mostrar que ele nasceu em meio à raça humana, solidarizando-se com ela para salvá-la. Nascer de mulher significa justamente para mostrar que ele, enquanto homem também, tornou-se transitório, efêmero. Tornou-se, ao se fazer carne, ao tomar para si um corpo humano, ele tornou-se tão frágil como quaisquer homens. Lembrem-se, com exceção do pecado. Tá bom, minha gente? É a solidariedade dele para conosco, para poder assim nos salvar. Tá certo? É provável também que haja alusão à primeira mulher e à sua descendência, ou descendente, segundo a tradição grega, né, a tradução, desculpem, do Antigo Testamento, que messianizou claramente o relato. Tá bom? Então a palavra-chave encontrada aqui no versículo 7 é justamente a palavra filho, aplicada tanto a Cristo como a nós cristãos, embora, claro, numa outra dimensão. É tão bonito, né? Esta leitura ela é lida na oitava do Natal, né? No primeiro dia do ano, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, aquilo que eu disse, né? Nascido de mulher porque se tornou homem, foi homem como nós, sob a lei, para mostrar que além de ser homem, ele nasceu em meio a uma raça, a um povo, o povo judeu, para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está vendo? A fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Já exploramos isso aqui antes, né? O derramamento do Espírito. Batizados em Cristo, estamos revestidos de Cristo, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, olha que lindo, o Espírito de seu Filho que clama, Rabá, Pai. Deste modo já não és escravo, mas filho. E se és filho, isso aqui é conosco, viu? Agora aplica-se a nós. Se somos filhos, somos também herdeiros por graça de Deus.
É interessante, né, minha gente? Só Ele, Cristo Jesus, é verdadeiramente o Filho eterno do eterno Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Fazendo-se homem, fazendo-se um de nós, morto e ressuscitado, Ele derramou em nossos corações o seu Espírito. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Deus aqui, o Pai, derramou em nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Rabá, em aramaico, né, que quer dizer meu papaizinho, ou painho. Então vejam, assim não somos mais escravos, mas no único Filho tornamo-nos também nós filhas e filhos. E se somos filhas e filhos, também somos herdeiros. E o apóstolo diz por quê? Por graça de Deus. Por graça. Não porque tivéssemos merecimento, né? Mas por graça. Então, muito bem. Então, vamos terminar esta noite de hoje, já que São Paulo nos deu, né, deu tanta ênfase na carta aos Gálatas, nesse capítulo 4, em dizer que agora nós não somos mais escravos, mas livres, porque agora somos filhos, né? No Filho tornamos-nos filhos e também herdeiros, porque o Espírito nos foi dado. Então vamos na potência deste Espírito, na força deste Espírito que habita em nós, como num templo chamado de Pai, o nosso Deus, né? Como assim o próprio Jesus Cristo nos ensinou e nos deu, portanto, esta santa ousadia para tanto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, auxílio dos cristãos. Muito bem, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.